Pronto. Puta, não sei. Por quê? O que que você quer saber? Você quer saber se a gente vai chegar em algum ponto específico? Ah, mas você fica tranquilo, eu vou mandar um outro calendário para vocês, tá? Eu vou mandar um calendário para vocês atualizado, com o que a gente já viu, com o que a gente vai ver no semestre que vem. Mas, assim, o que eu posso já te adiantar de antemão é assim: a gente está há 2 semanas, 3 semanas do recesso, né? Então a gente vai provavelmente, na mecânica, a gente vai quase terminar a parte de trabalho e energia. Vamos terminar a termologia com dilatação, que ainda falta, né? Na química, eu vou terminar termoquímica, porque a gente já está basicamente acabando. A gente já fez exercício ontem, né? Então, a gente entra em cinética, devemos parar ali no meio da cinética. E na outra frente, que é a de hoje, a gente deve terminar em ácidos, bases e sais. Porque o que, que a gente vai fazer agora, né? A gente está terminando a parte de interação molecular. Na sequência, vem ácidos, bases, sais e óxidos. Tá? E daí vai ficar para o segundo semestre orgânica, vai ficar equilíbrio, radioatividade, bem pouca coisa. Vai apertar um pouco na física. Vai apertar um pouquinho na física. Tá? Mas em termos de apertar, eu digo assim, não em termos de não de faltar tempo, não vai faltar tempo, mas tem mais matéria de física do que de química para a gente terminar. Isso tem, porque de física ainda tem hidrostática, gravitação, estática, eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo e ondulatória. É que são conteúdos mais curtos, né? Tirando a parte de circuitos, que é um conteúdo mais longo, as outras coisas, elas são conteúdinhos mais curtos. Então parece que tem mais coisa, na verdade, mas é o tempo é o mesmo, tá? Mas vocês vão receber coisas nas férias, tá, gente? Vocês vão receber lista de exercícios, isso eu tô falando de mim, tá? De física, de química, listas de revisão, um calendário atualizado para que vocês se organizem, tá? E o pessoal que está fazendo os planejamentos de mentoria, eu vou chamar, já estou chamando, tá, gente, para ser atendida na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Como eu vou estar em casa, eu não vou estar viajando, eu estarei disponível nesses horários. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou pegando todos os questionários que vocês responderam e estou enviando um segundo questionário para vocês, bem mais específico, pensando naquelas respostas do primeiro. Depois desse questionário, eu monto um plano de 4 semanas e vou te apresentar esse plano, tá? Na quinta-feira eu já tenho 4 pessoas agendadas que vão receber esses planos de mentoria. Eu queria entregar para todo mundo antes de acabar as aulas, para que vocês tivessem as férias todas para poder fazer isso acontecer, tá bom? Oi. Depois que você receber o segundo questionário, eu vou ler esse questionário e vou preparar seu plano de ação. E aí vou marcar uma reunião com você para explicar e também para ver se você gosta do plano. Porque assim, o plano que eu estou montando é pensando naquilo que eu li das respostas. Então, por exemplo, tem alguns alunos, só para vocês entenderem como que está a situação. Tem alguns alunos que eu percebo claramente lendo as respostas que o problema ele é muito mais organizacional. Então, por exemplo, tem alunos que estão com dificuldade em gerenciar matérias atrasadas. Alguns alunos me relataram questões específicas, como por exemplo, professor, eu tenho muita dificuldade em vocabulário de química, vocabulário de física. Tem outros alunos que têm dificuldades, por exemplo, em interpretações de questões. Então, quando vocês forem responder os questionários, gente, tentem ser o mais abertos possível para que eu consiga montar uma mentoria, porque assim, para alguns a mentoria ela vai ser muito mais no sentido organizacional do que no sentido de ensinar um conteúdo, tá? Teve, por exemplo, uma coisa que aconteceu muito, assim, eu até quero compartilhar com vocês porque me deixou bem, sei lá, espantado. Muita gente respondendo que tem dificuldade de lidar com a questão do celular. Não foi nenhuma nem duas pessoas, várias. Daqui da sala, tá? Falaram assim, professor, eu tenho dificuldade de gerenciar o meu tempo no celular. A pessoa se perde no celular. Então, assim, por isso que é importante a gente ser o mais claro possível. Porque muitas vezes o problema não é que você não entende a matéria. O problema é alguma outra coisa que está acontecendo ali, né? Então, a ideia é isso. No segundo questionário, ele é um pouquinho mais específico. Aí eu pego esse questionário, preparo a mentoria e te apresento. Falo, ó, o que que você acha? Você gosta disso aqui? Você acha que a gente pode mudar um ponto ou outro? Não, não, vamos embora. Então, pau, tá? E aí essa mentoria ela vai tendo alguns feedbacks. Então, por exemplo, de vez em quando eu vou entrar em contato com vocês,
para falar, e aí, como é que estão as coisas aí? Tá tudo certo? Tá precisando de alguma coisa para a gente poder fazer esse, tá? Principalmente nas férias, tá bom? Beleza? Então é isso, gente. Vamos lá. Diz uma coisa para mim. A gente terminou os exercícios de interações moleculares? Eu acho que não. Quer ver? As interações moleculares, elas estão na página 45. Terminou? Falta a 6, a 7, a 8, isso. E a 5 também, né? Tá bom. A 5 eu fiz. Então tá. Então eu vou fazer o seguinte: vamos terminar a parte de interações moleculares e já na sequência continuamos o assunto, tá? De outro. Eu acho, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que eu terminei a aula da semana passada falando sobre sabão, detergente, micela. Foi isso? Tá, ok. É porque a gente estava fazendo umas questões de tensoativo aqui, é verdade. Então a gente vai para a questão número 6. Essa questão ela é muito boa. Muito boa. Gente, vamos lembrar umas coisas rapidão aqui, só para a gente não começar a aula muito cru. O que a gente estava fazendo dentro do estudo de interação molecular é, primeiro, a gente meio que definiu as interações. Falamos da ponte de hidrogênios, dos dipolos, induzido, dipolo permanente. E depois a gente começou a relacionar a existência dessas forças com outras propriedades. Por exemplo, uma das coisas que a gente faz muito quando estuda interação molecular é relacionar as interações com volatilidade. Tudo bem? Vamos lembrar aqui, o que é volatilidade? É uma capacidade que o líquido vai ter de evaporar, né? Tá. Como é que a gente mede a volatilidade de uma coisa? Porque uma coisa é você dizer para mim assim: a água é menos volátil do que o álcool. Isso é verdade. Mas como é que a gente mede isso? Tem uma coisa: pressão de vapor. Pressão de vapor. A pressão de vapor, ela está relacionada com volatilidade. Eu escutei alguém falando que a gente mede a volatilidade pela interação molecular. Não. Eu não tenho como medir interação molecular, gente. Interação molecular é uma coisa muito pequena. O que eu consigo medir é uma consequência da interação molecular ser maior ou menor. Porque lembra da história da pressão de vapor? Eu pego um líquido, coloco ele num recipiente fechado e deixo ele evaporar. No momento que ele evapora, eu registro aquela pressão. E aí eu vou chamar aquilo de pressão de vapor do líquido. Quanto maior for essa pressão, maior a volatilidade. E claro, aí sim, quando a volatilidade é maior, quando o líquido tem mais pressão de vapor, isso é explicado pela baixa intensidade das interações, tá? O exercício 6 ele vai fazer justamente essa mesma comparação. Ele vai falar o seguinte, ó: os compostos um e 2 representados na figura são compostos orgânicos utilizados como solventes na indústria química e farmacêutica. Observa que o primeiro composto, ele é um álcool. Ele é um álcool, tá bom? Vamos aproveitar aqui, embora a gente não tenha começado a estudar orgânica, gente, como que a gente daria nome para o álcool, né? O prefixo, ele vem para 4 carbonos, né? Então o prefixo seria but, né? But. As ligações entre os carbonos são simples, então fica butan. E aí, para dizer que o OH está no carbono 2, a gente põe aqui butan 2 on, tá?
O composto do lado dele é um éter. Lembra dos éteres? Éteres são compostos onde o oxigênio está no meio da cadeia, tá? Beleza? E aí tem todo um sistema de nomenclatura também para éter que eu não sei se vocês vão lembrar. Depois a gente vai falar sobre isso também. Etoxi, etano. Aqui. Os dois são aqui. Ô, gente, antes que ele fale, já vamos antecipar uma situação aqui. Se a gente fizer uma contagem de carbonos, hidrogênios, de cada uma das moléculas, a gente vai perceber que eles têm a mesma fórmula, tá? Então, eles são isômeros. São isômeros. Ele fala assim, na tabela, cada letra X, Y, Z e W pode representar somente o composto 1 ou o 2. Na primeira coluna, na primeira tabela, ele coloca assim, composto X e composto Y, e coloca os valores das pressões de vapor deles. Olha lá, pressão de vapor. Na segunda parte da tabela, ele coloca solubilidade na água, tá bom? Item A, identifique os compostos. Vamos lá, identificar os compostos. X, Y, W e Z. Bom, na primeira tabela, gente, olha para as pressões de vapor dos dois compostos. A primeira, o composto X, ele tem uma pressão de vapor de 1,67 kPa a 20 graus Celsius. O que isso quer dizer na prática, gente? Vamos ver se a gente consegue traduzir. Imagina que a gente pegue o líquido e deixe ele evaporar num sistema fechado. Quando esse líquido evaporar a 20 graus Celsius, a pressão de vapor dele vai ser essa daí que ele deu, de 1,60 e pouco. Agora, olha a pressão de vapor do líquido Y. Olha aí. Olha a diferença de pressão de vapor, gente. O líquido Y, ele tem uma pressão de vapor bem maior, não tem? Se o líquido Y tem uma pressão de vapor maior que o X, é porque um deles é mais volátil. O líquido X, ele é menos volátil e o líquido X é mais, desculpa, o líquido Y é mais volátil, tá bem? Então a gente vai ter que atribuir isso pelas interações moleculares. Observe uma situação aqui, gente. Nós temos dois compostos com cadeia carbônica. Os dois compostos têm cadeia carbônica de mesmo tamanho, ou seja, mesmo número de átomos, né? A diferença entre um para outro é que no álcool eu tenho uma hidroxila e essa hidroxila ela pode interagir com as outras moléculas de álcool por ponte de hidrogênio. Então, quando essa substância está no estado líquido, eu vou imaginar todas as moléculas de álcool interagindo por ponte de hidrogênio. Uma molécula atrai a outra, beleza. Aqui nós temos interação molecular? Temos. Só que os éteres, pessoal, e eu já tinha dito isso para vocês uma vez, vou falar de novo. Os éteres, eles são compostos muito parecidos com hidrocarbonetos. Se você tirar um oxigênio de um éter, ele vira um hidrocarboneto. Isso significa que compostos como esses daqui, eles têm interações moleculares muito parecidas com hidrocarbonetos. Ou seja, aqui eu estou falando de força de dipolo induzido e aqui eu estou falando de ligação de hidrogênio. Eu posso dizer que essa interação aqui é mais fraca que a ponte de hidrogênio? Posso, porque os compostos têm cadeias muito parecidas, em termos de tamanho. Então eu tenho uma molécula extremamente volátil, porque tem uma pressão de vapor mais alta, e aqui eu tenho uma molécula pouco volátil, tá? Então, a substância X é o álcool, é o composto 1, e a substância Y é o composto 2. Tá aí. Oi. Você está falando daqui? Sim, é só por causa disso aqui, ó. Aqui tem o polo negativo, aqui tem o polo positivo, né?
E a ligação de hidrogênio acontece entre o OH de um álcool e o OH do outro, tá? Na tabela 2, ele fala sobre solubilidade na água. Solubilidade na água também depende de interação molecular, né? Daí eu vou usar aquela frase que a gente gosta, né? Do semelhante dissolve semelhante. Semelhante dissolve semelhante. Bom, o que essa frase tenta dizer, de maneira muito resumida? Que a solubilidade ela depende da semelhança nas interações moleculares. Então, tipo assim, o álcool ele é uma substância que consegue interagir por ponte de hidrogênio, embora ele tenha uma cadeia carbônica. O éter tem uma cadeia carbônica? Tem, inclusive do mesmo tamanho da do álcool. Só que ele não tem a hidroxila. Então, a capacidade que o álcool tem de interagir com a água é bem maior que o éter. O éter ele tem dificuldade de interagir com a água, por quê? Porque ele não consegue se comunicar com a água na forma de OH. Então, se o composto W, desculpa, se o composto Z é menos solúvel em água, ele é menos hidrofílico. Hidrofílico. E o Z é mais hidrofílico, tá? Isso tem a ver com a ponte de hidrogênio também, tá bom? Quem é o composto menos hidrofílico? É o composto que não interage com a água. Tem dificuldade de interagir com a água, que é o pouco polar, vamos colocar assim também, né? Tá? É o composto 2. Composto 2. E o composto que é mais solúvel em água é mais solúvel em água porque ele também pode fazer ponte de hidrogênio com a água. Gente, quando você fala que uma molécula faz ponte de hidrogênio, isso significa que ela faz ponte de hidrogênio com uma outra molécula que é igual a ela, ou com outras moléculas que também fazem. Então, o álcool ele consegue solubilizar na água porque ele interage com a água pela ponte de hidrogênio, tá? Então, composto 1 para cá, composto 1 para cá, composto 1 para cá, tá bom? Tá aí. Aí item B. Item B. No item B ele fala o seguinte: vocês perceberam uma coisa, um detalhe na questão, né, gente? Ele em nenhum momento pediu para justificar, tá? Então isso é uma coisa interessante também. A questão é de uma prova discursiva, mas é uma questão bem tranquila, no sentido de que você tem que apontar só os compostos e não justificar. No item B, na resposta da questão B, ele vai na mesma linha. Ó, ele fala assim: que tipo de isomeria ocorre entre os compostos 1 e 2? Que tipo de isomeria ocorre entre 1 e 2? Hum, Quando ele pergunta isso, né? Tipo assim, que tipo de isomeria? O que ele está querendo saber? Quando a gente diz que dois compostos são isômeros, o que nós estamos falando? O W é o menos hidrofílico, não é? O L não é o menos solúvel em água? Ah, tá, entendi aqui, né? Eu troquei, perdão. Ah, eu entendi o que você falou. Desculpa aí, Pedro. É Z e W, gente, perdão. Eu troquei. Aí fica realmente bem bizarro, né? Z, isso. Voltando. Quando a gente fala que dois compostos são isômeros, o que a gente está querendo dizer? Tem duas coisas que envolvem isômeros. O que são? O que eles têm igual, que é a fórmula. E o que eles têm de diferente. É aqui que a gente fala em tipos de isomeria. Quando o exercício perguntar para você assim, classifique qual é o tipo de isomeria entre os compostos, o que ele está querendo dizer é o seguinte: o que esses compostos têm de diferente? Nesse caso aqui, o composto A e o composto B, ou o composto 1 e 2, né, na verdade, eles têm a mesma fórmula.
C4H10O. Só que um é álcool e o outro é éter. Então, quando as funções são diferentes, isomeria de função. Isomeria de função. Tá? Ah, e precisa explicar, professor? Não, a menos que ele peça para justificar. E pelo visto ele não vai pedir. Ele fala assim, ó. Que tipo de isomeria ocorre entre os compostos 1 e 2? Respondemos, isomeria de função. Escreva o nome oficial do composto que apresenta atividade ótica. Vixe. Composto com atividade ótica. Oi. O que eles têm de diferente. Porque o que eles têm igual é sempre a mesma coisa, a fórmula. Tá? Porque a função é diferente. Justamente por isso. Aí, é que assim, como a gente não viu isomeria ainda, não sei se vocês vão lembrar, mas o que pode ser diferente? Cadeia, posição de alguma coisa, função. Então, a gente olha para o composto e tenta identificar o que ele tem de diferente. Por exemplo, às vezes um composto é um álcool de cadeia aberta e outro é de cadeia fechada. Aí o problema é a cadeia. É sempre alguma coisa que diferencia os dois. Nesse caso, é claro que você tem razão quando você fala assim, a estrutura é diferente. Mas o que da estrutura é a função. Tá? E isso é um tipo de isomeria. Mas aí a diferença do cis e do trans não é a estrutura, é a geometria molecular, tá? Que também é um caso de isomeria. Aliás, né, falando sobre isso, veja que a pergunta B, ele fala de uma tal de atividade ótica. Né? O que é atividade ótica, gente? Atividade ótica é uma propriedade que algumas moléculas têm na natureza. Para que uma molécula tenha atividade ótica, ela precisa ter uma característica específica. Atividade óptica ocorre em moléculas que possuem. Eu não vou entrar muito no detalhe, tá, gente? Carbono quiral. Porque isso aqui é motivo para uma outra aula. Mas o exercício apresenta um conceito para a gente vai tentar explicar na medida do possível. Atividade ótica ocorre em moléculas que possuem carbono quiral, Virgem Maria. O que é atividade ótica? Existem algumas moléculas que conseguem interagir com a luz. Uma luz especial. Uma luz chamada luz polarizada. E essa capacidade que algumas moléculas têm de interagir com a luz é uma forma de comprovar essa atividade da molécula, tá? E as moléculas que têm essa atividade, ou seja, que são isômeras, tá? Não sei se vocês estão lembrando do que eu estou falando, elas são moléculas que têm um tal de carbono quiral na estrutura. E como que funciona esse carbono quiral? Ele é um carbono, gente, que faz 4 ligações simples com 4 coisas diferentes. Tá cheio de moléculas assim, tá? Não é uma coisa tão rara. O carbono quiral é um carbono que faz 4 ligações simples e cada uma das ligações tá com uma estrutura diferente, tá? Então, de uma maneira muito simples, sem tentar entrar muito nos meandros, eu preciso procurar uma molécula que apresente isso aqui, ó, tá? Carbono com ligação simples e com 4 coisas diferentes ligadas entre no carbono, tá? Ó, vamos excluir o éter. Já por quê? Observa que o éter ele tem vários carbonos que estão fazendo ligação simples. Só que todos os carbonos do éter têm pelo menos 2 hidrogênios ligados. Aqui tem 3, ó. Aqui tem 2, aqui tem 2 e aqui tem 3. Então aqui nessa molécula não existe nenhum carbono quiral ou nenhum carbono assimétrico. Agora, se eu vou olhar na molécula do álcool, quero chamar atenção para esse carboninho aqui, ó. Observa que esse carbono ele está ligado do lado de esquerdo aqui com CH3, né? Aqui ele está ligado com OH
seria o segundo ligante, né? Aqui ele está ligado com o hidrogênio. E o quarto ligante seria toda essa perninha aqui, ó. Tá? Então, esse carbono aqui, ele é quiral. Tá bom? Ele quer o nome da molécula, né? Ele não quer nem que você desenhe a molécula, não quer nem que você diga qual é o carbono quiral. Ele quer que você dê o nome da molécula, tá? Quando a gente for ter aula de isomeria, pessoal, eu vou explicar para vocês por que que esse carbono é importante, tá? Por enquanto, não sei se vai ajudar muito, o fato da gente de existirem carbonos quirais numa molécula, quando uma molécula tem esse tipo de carbono, acontece uma coisa muito especial com ela. Ela consegue aparecer na natureza na forma de duas moléculas que são uma o contrário da outra. Tenta imaginar dois objetos que sejam literalmente um o oposto do outro. Tipo, você na frente de um espelho. Você tem duas imagens, não tem? A sua e a tua imagem. Imagina que na natureza existam moléculas assim, que são como se fossem uma a forma contrária da outra. E a loucura dessa história é que quando existem moléculas assim, elas são diferentes. Não só porque uma é o contrário da outra, em termos de imagem, de forma, mas porque uma pode ter uma atividade e outra pode ter outra atividade. Tá? Quando as moléculas têm essa característica de uma ser literalmente o avesso da outra, a gente chama isso de isomeria ótica. A isomeria ótica, ela é uma prima da isomeria cis-trans, que a Mayra falou. Existem isomerias onde você bate o olho na molécula e fica na cara que ela está diferente. Fica a cara. Porque aí o problema é na estrutura, que foi o que a Mayra falou. Ah, a estrutura é diferente. Na isomeria ótica, o problema não é a estrutura. Não é a estrutura. É a geometria da molécula. É como se existissem moléculas que fossem da mesma forma que o seu pé. Tipo assim, você tem o pé direito e o pé esquerdo, certo? É como se as moléculas fossem assim. Uma é um pé, a outra é o outro pé. Ah, mas elas são pés, são, mas uma é diferente da outra, tá? Esse tipo de coisa, gente, é muito importante quando vocês forem estudar a parte de farmacologia lá na medicina, os processos de sinalização celular, porque tudo que acontece nas células envolve a interação com receptores de membrana, certo? E essas interações que as células fazem com os fármacos, com os antígenos, elas são interações que dependem muito de encaixes. E esses encaixes dependem muito, por sua vez, da própria forma da molécula. Eu vou dar um exemplo que para mim é o mais lindo de todos, que eu sempre dou esse exemplo. Pega o caso dos aminoácidos. Aminoácidos são substâncias importantes para você produzir proteína. Sem proteína, sem aminoácido, você não tem proteína. Só que eu não sei se vocês sabem que daqueles 20 aminoácidos que a gente usa, são 20, né? 19 deles têm isomeria ótica. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: existe um aminoácido chamado triptofano, tá? Vamos pegar um caso do aminoácido chamado triptofano. Existe o triptofano destrógeno e o triptofano levógeno. Ah, tem outro aminoácido que é a serina. Serina. Tem a serina destrógena e tem a serina levógena. E assim vai. O nosso corpo só usa aminoácido levógeno. Você pode comer 10 quilos de aminoácido destrógeno. Seu corpo não consegue usar aquilo para fazer proteína. Simples. Todos os aminoácidos que a gente usa, tanto os que o nosso organismo produz, que são os naturais, como aqueles que você precisa obter pela dieta, que são os aminoácidos essenciais, todos eles existem nas duas formas, D e L, destrógeno, levógeno. O nosso corpo só usa o levógeno. Isso é a maior prova de que o simples fato da forma da molécula ser diferente já muda a atividade, tá? E existem outros micro-organismos que também se alimentam de formas destrógenas, formas levógenas, tá? Depois isso a gente vai comentar na aula de isomeria. Só para não deixar passar esse assunto, tá? Batido. Acabou a questão, né? Então, bom. Questão 7.
Questão 7. Ele fala assim na 7, ó. Ah, tá. É da tabelinha. 5 substâncias foram analisadas e os resultados mostrados na tabela abaixo. Assinale a alternativa que apresenta uma correta correspondência entre a substância e as propriedades. Então vamos lá. Hexano. Eu vou fazer uma por uma, tá, gente? Porque essa questão até é interessante da gente achar erros, não só o acerto. Então vamos lá. Substância A, hexano. O que vocês sabem sobre hexano, gente? Vocês têm algum conhecimento sobre esse tipo de substância? O que ele é? Ele é um hidrocarboneto de 6 carbonos. C6H. Boa! 14. Lembra da fórmula geral? CnH2n mais 2? A gente vai falar sobre isso, tá? Então tá aqui a fórmula. Gente, vocês acham que isso aqui, essas moléculas, elas interagem? Por que tipo de interação? Ponte de hidrogênio, dipolo permanente, o quê? Dipolo induzido. Será que é um dipolo induzido muito forte ou muito fraco? O que vocês acham? Do que eu tenho que me preocupar para responder essa pergunta? Pelo carbono, né? Então, assim, uma cadeia de 6 carbonos não é uma cadeia pequena, mas também não é grande. Então, por exemplo, se eu tivesse que chutar um estado físico para isso, na temperatura ambiente, eu chutaria líquido, mas meio volátil. Porque as interações, elas não devem ser interações tão grandes. Eu penso assim, a cadeia é mais ou menos. Então, por exemplo, não é que nem o metano, o etano, que é gás. Só que eu já acho que é líquido. Mas eu acho que ele é um líquido que não dissolve na água. Porque a interação que essas moléculas possuem não tem nada a ver com a água. A água gosta de ponte de hidrogênio. O hexano, ele faz dipolo induzido. Tudo bem? Então eu diria que ele é um composto relativamente volátil e bastante hidrofóbico. Não gosta de água. Aqui ele está dizendo, ó, solubilidade em água solúvel, solubilidade em gasolina insolúvel e condutividade elétrica baixa. E aí? Cara, tá tudo errado, né, na verdade. Né? Vamos só pensar uma coisa aqui. Esse negócio de condutividade elétrica tem a ver com o quê? O íon, isso. Ó, cuidado, tá, gente? Quando o cara tá perguntando coisas sobre solubilidade, sobre volatilidade, sua cabeça tá onde? Interação molecular, interação molecular, interação molecular. Quando o cara fala em conduzir eletricidade, você precisa saber se o composto tem íon ou não. E mais, se esses íons podem se movimentar. Cara, o hexano não é nem um composto iônico, muito pelo contrário, é um composto de ligação covalente. Então não tem íon, então ele não conduz corrente elétrica, tá? Beleza? Então não é a A. B. Na B ele fala nitrato de potássio. Nitrato de potássio. O que é isso, gente? O que será que é isso? Isso é um sal, hein, velho? Um sal. Nitrato, cara. Potássio. Coisa que aparece sódio, potássio, cálcio. Ou é base ou é sal. Né? Tá. Se é um sal, o que nós sabemos sobre ele? Então, um composto iônico. Se é um composto iônico, ele dissolve na água, ele dissocia. Ele pode conduzir corrente elétrica? Depende. Depende do quê? Se está dissolvido ou não. Ele precisa estar com os íons separados, tá? Para quem não está lembrando o que é nitrato de potássio, gente, é isso aqui, ó. KNO3. Então, tudo que a gente viu sobre composto iônico funciona para ele, ó. Estado físico, sólido na temperatura ambiente. Tipo de estrutura, cristal. Ponto de fusão, alto. Conduz corrente elétrica, no estado sólido não, mas dissociado sim. Quem é o cátion? Potássio. Quem é o ânion? Nitrato, tá? Quando isso aqui vai para a água, ó,
K mais NO3 menos. Vamos ver o que ele fala sobre ele. Solubilidade em água, insolúvel, já errou. Solubilidade na gasolina. Vocês acham que sal dissolve na gasolina, gente? O que vocês acham? Nem fudendo. Tenta dissolver sal em óleo. Pega um copo com óleo, joga um pouco de sal lá dentro e tenta dissolver. Não vai. Porque a gasolina é uma substância. A gasolina é um material formado por hidrocarbonetos, né? Então, gente, gasolina é uma coisa super hidrofóbica. Super hidrofóbica. Se você tiver um dia curiosidade de pegar um pouquinho de gasolina e passar no dedo, assim, ó, parece azeite. Ela tem exatamente uma consistência oleosa. Vocês já pegaram água raiz na mão? Querosene? É igualzinho gasolina. Você enfia a mão no na gasolina, assim, e tira, tua mão fica engordurada. Você passa na água, não sai. Não sai. Aí você passa um pouco de detergente, uf, sai. Tá? Coisa para dissolver na gasolina, gente, não pode gostar muito de água. Não pode ser uma coisa muito hidrofílica. Então, assim, composto iônico na gasolina, esquece. Nenhum deles, tá? Beleza. Terceiro item, alumínio metálico. O que é alumínio metálico? Alumínio. Mas, deixa eu fazer uma pergunta aqui, não é idiota essa pergunta. Mas o que ele quer dizer quando ele fala metálico? Você tem algum alumínio que não é metálico? Tem, tem. Exatamente. Um metal, ele pode aparecer na natureza zero ou positivo, não é? Todo metal é assim. Sódio, mais um ou zero. Cálcio, mais dois ou zero. Alumínio, mais três ou zero. O que acontece? Quando o alumínio aparece na forma de cátion, gente, ele está necessariamente ligado a um ânion. Ou seja, um metal ele entra na constituição de compostos desse tipo, ó, iônicos. Mas quando ele fala que o metal é metálico, é porque ele tem carga zero. Aí é outra pegada. Por quê? Quando o metal está na forma metálica, ele brilha, ele entorta, ele conduz corrente. Tudo aquilo que você pensa, quando você pensa num fio de cobre, é um metal. Mas ele, para ele ter essas propriedades, ele precisa estar com carga zero. Quando ele está com carga zero, a gente fala que ele está na forma metálica. Forma metálica. Então, ó, cuidado, gente, porque isso na eletroquímica é uma coisa muito foda. E quando vocês estiverem lendo questões e aparecer lá algum nome de metal, verifica se ele está falando isso, ó. Ouro metálico, cobre metálico, zinco metálico. Quando ele usa a palavra metálico do lado, é um gatilhozinho para carga zero, tá? Ele não vai, então, ele dificilmente ele vai falar só alumínio. Ele costuma fazer assim, quando ele quer se referir a esse, ele fala né, alumínio metálico, e esse aqui ele fala assim, cátions alumínio. Cátions alumínio. Entenderam? É diferente. Ou íons alumínio. Aí é o alumínio mais 3, tá? Não tem alumínio não metálico. Você tem o alumínio metálico, que é o zero, e o iônico, que é o positivo. Mas ele não vai usar o termo não metálico, tá? Voltando. O que esse alumínio metálico é? Ele é solúvel em água? Aqui ele está falando que é insolúvel. Tipo, se eu pegar um pedaço de alumínio e pôr na água, ele dissolve? Não, não. Então tudo bem. Isso acontece com metais de maneira geral, né, gente? Não metal dissolve na água. Ele fala que o alumínio é solúvel na gasolina. O que vocês acham? Gente, se o alumínio fosse solúvel na gasolina, o tanque de gasolina do carro ia derreter. Não? Gente, a gasolina é um metal, ele só vai dissolver em outro metal. Tipo assim, você quer dissolver alumínio? Usa algum metal líquido. Tipo o mercúrio, por exemplo. É, quando a gente fala do mercúrio associado ao garimpo, é justamente aqui que está a coisa. Por quê? No processo de extração do mercúrio da areia, às vezes os grãos de ouro, né, perdão, às vezes os grãos de ouro são tão pequenininhos que eu não consigo separar da areia.
Então, o que os caras fazem? Eles põem o mercúrio, que é um líquido, e o mercúrio ele vai atuar como um solvente. Então, por exemplo, se eu pegasse alumínio e colocasse no mercúrio, pode ser que ele dissolvesse. Agora, na gasolina, de jeito nenhum, tá? Então, tá errado quando ele fala que ele é insolúvel na água, mas solúvel na gasolina. A condutividade elétrica é alta, tá certo, tá? Então, mas o problema foi na gasolina, o negócio. Etanol. Solúvel em água, insolúvel na gasolina e alta quando dissolvida na água, a condutividade. Tudo errado. Tudo errado, gente. Por quê? Vamos lá. Etanol. O que nós sabemos sobre o etanol? Que ele é um composto orgânico, mas, embora seja um composto orgânico, ele tem uma polaridadezinha bem alta. Por que ele tem uma polaridadezinha bem alta, mesmo sendo orgânico? Primeiro porque ele interage via ponte de hidrogênio. O grupo hidroxila é um grupo bem polar, tá? Mas ele não é tão polar, por exemplo, como a água, porque ele tem uma cadeia carbônica, embora essa cadeia seja pequena. Então, uma substância como o álcool, ela é classificada como polar, mas ela vai dissolver tanto na água como na gasolina, tá? Ela dissolve na água por causa da ponte de hidrogênio, interação hidrofílica. O que faz ela dissolver na gasolina? A própria cadeia carbônica, que vai interagir com a gasolina via dipolo induzido, tá? É a forma lipofílica. Vou usar um outro termo aqui, tá? O que é uma coisa lipofílica? Que tem afinidade por coisas gordurosas, que tem afinidade por coisas que são pouco polares, tá? E as coisas hidrofílicas são as coisas que têm afinidade com água, mas não só com água. São coisas que têm polaridade mais alta, tá? Toda molécula tem essas duas características, tá, gente? Moléculas orgânicas, né? Estamos falando aqui, tá? Então, vamos lá. Outra coisa. O álcool dissolve, então, na gasolina? Sim. O álcool mistura também na água? Sim. Posso dizer que o álcool libera íons na água? Não. Embora ele seja solúvel, a água não consegue quebrar ele em íons. Ele não dissocia, ele não ioniza, tá? Não libera íons na água. Íons em água. Portanto, não conduz corrente. Tá bom? Então tá errado. E aí a última alternativa, que eu espero que seja ela. Tetracloreto de carbono. Essa substância, a gente nem usa ela no nosso dia a dia, embora ela seja bem famosa nas aulas. Sabe uma coisa, uma curiosidade sobre esse cara, tá? O tetracloreto de carbono. CCl4. Vocês lembram lá na ótica, quando a gente falou de índice de refração? O CCl4, gente, ele tem o mesmo índice de refração do vidro. Do vidro. O que significa isso? Se você pegar um objeto de vidro e colocar ele dentro desse líquido, ele desaparece lá dentro. Visualmente, né? Óbvio. Não que ele desapareça no sentido literal. Por quê? Porque quando você coloca o vidro, que tem um índice de refração, dentro do líquido, que tem o mesmo índice de refração, a luz não vai sofrer refração. É como se aquele meio fosse homogêneo, tá? Então, essa é uma curiosidade sobre esse cara. Como que a gente sabe se ele é polar, apolar, e aí? Tô dando uma deixa pra vocês aí, vai. Puta, a geometria dele, né? Não tem como não falar da geometria. Geometria tetraédrica e mais. Qual que é o macete para a molécula tetraédrica? Quando você estiver olhando para uma molécula tetraédrica e você precisar saber se ela é polar ou apolar, gente, lembra dos átomos que estão em volta. No caso do CCl4, cada átomo que está aqui para fora, que é o cloro, puxa elétron, não é? Se os átomos são todos iguais, na hora que a gente for fazer a soma dos vetores, aquela coisa de quem puxa, quem não puxa elétron, a resultante vai dar zero, tá? Todas as moléculas tetraédricas com átomos iguais em volta do átomo central são apolares, tá?
Se isso aqui é apolar, gente, interação de dipolo induzido, tá? Ele fala que é insolúvel na água, ok. Fala que é solúvel na gasolina, ok. E fala que não conduz corrente, ok. Por que não conduz corrente? Porque não é iônico. Não vai nem dissociar e também não vai ionizar. Tá bom? Então ficamos com a alternativa E. Então, número 8. 8? Olha o tamanho do texto. Aí é o seguinte, tá? Embora essa questão seja gigante, eu vou fazer questão de ler com vocês, porque a gente consegue aprender muita coisa nessa questão. Vocês lembram que na semana passada a gente falou sobre sabão e detergente, né? E foi alguém aqui dessa sala que me perguntou sobre lavar a mão em sabão em água dura? Foi, né? Essa questão, você lembra como que foi a discussão? Vocês lembram como que foi essa discussão sobre por que eu posso ou não posso lavar a mão com um determinado tipo de sabão? Essa questão ela vai falar sobre isso, sobre que tipos de sabões ou de detergentes podem existir e como que esses caras organizam as estruturas para limpar a sujeira, tá? Mais ou menos isso, ó. Ele fala assim: tensoativos ou surfactantes. Aí ele vai explicar o que é o termo surfactante, né? Combinação do termo surface, active e agent. São compostos orgânicos anfipáticos. Puta, peraí. Surfactante, tensoativo. Qual é a outra palavra que ele usou? Anfipático. Não dá, né, cara? Vamos devagar. Anfipático. Gente, surfactante e tensoativo são quase que sinônimos, tá? Um surfactante ou um tensoativo, ele reduz a tensão superficial da água. Isso eu me lembro que nós comentamos na aula da semana passada. Por que isso é importante para processos de limpeza de maneira geral? Porque se o surfactante consegue diminuir a tensão superficial da água, a gente está dizendo aqui que ele vai conseguir fazer com que a água se misture mais fácil nas coisas, inclusive naquelas coisas que ela tem dificuldade, tá? É sobre isso que a gente está falando aqui, tá? Então, surfactante e tensoativo são coisas semelhantes. Toda vez que você lê essas palavras, o que você vai pensar na tua cabeça? Sabão e detergente. Sabão e detergente. Sabão e detergente. Anfipático, outra coisa. A gente acabou de ver aqui nos exercícios anteriores que dependendo da estrutura da molécula, se ela tem grupo funcional OH ou se não tem, se a cadeia carbônica é longa ou pequena, essa molécula pode ser mais ou menos polar. E em geral, como que funciona a natureza? Ou as moléculas são polares, ou elas são apolares, sendo que nesse meio tem vários graus de polaridade. Só que o que a gente percebe? Que quanto mais polar for uma molécula, mais ela tem afinidade com água e menos ela tem afinidade com gordura. E vice-versa. Quanto menos polar é uma molécula, mais afinidade com gordura e menos com água. Então, a gente poderia dizer que uma molécula ser hidrofílica ou lipofílica são quase que duas coisas antagônicas. Ou ela é lipofílica ou ela é hidrofílica. Quanto mais hidrofílica ela for, menos lipofílica ela será. Para você não esquecer esses exemplos, isso que eu estou falando, pensa no conteúdo de vitaminas da biologia. As vitaminas lipossolúveis e as vitaminas hidrossolúveis. É sobre isso que nós estamos falando. Só que existem moléculas que são preparadas especificamente para isso, que são muito hidrofílicas e muito lipofílicas. Aí eu chamo elas de anfipáticas.
As moléculas anfipáticas também podem ser chamadas de anfifílicas. Anfifílicas. Tá bom? Você pode anotar no seu caderno uma coisa muito simples aí. Que gosta de água e que gosta de gordura. Pronto. Tá aí. Ok? Só que para a molécula ser assim, ela precisa ter as características que ele vai falar no texto. Voltando ao texto. Tensoativos ou surfactantes, combinação do termo Surface Active Agent, são compostos orgânicos anfipáticos que apresentam na sua molécula uma porção polar e outra apolar. Figura 1. A porção apolar, também denominada de cauda, é constituída geralmente por uma cadeia carbônica que pode ser ramificada ou não ramificada. Enquanto a porção polar, na cabeça, pode apresentar grupos iônicos, cátions ou ânions, ou não iônicos ou anfóteros, que se comportam como ácidos ou bases, dependendo do pH. Consequentemente, os surfactantes são classificados em aniônicos, catiônicos, não iônicos ou anfotéricos, de acordo com o grupo presente na parte polar. Vamos entender tudo isso? Ele começa dizendo assim, ó: os surfactantes têm uma cauda, que ele fala que geralmente pode ser normal ou ramificada. Quando ele fala dessa cauda, ele está falando de carbonos, né, gente? Tá? Tá bom. Essa cauda é a parte lipofílica. Tá? Pessoal, essa cauda ela pode ter duas origens na vida real. De onde a gente pode tirar essa cauda para fazer sabão? Ou você tira ela da gordura para fazer sabão, certo? Ou eu posso usar petróleo como matéria-prima, porque o petróleo é hidrocarboneto. E lá no petróleo tem um monte de hidrocarboneto grande. E ó, hidrocarboneto grande não é tão bom para fazer gasolina, tá? Quando o hidrocarboneto fica muito grande, a gente começa a usar ele para fazer outras coisas. Por exemplo, fazer detergente. Então, quando a parte lipofílica vem do petróleo, você está fazendo detergente. Tá? Embora o sabão e o detergente façam a mesma coisa, um é sintético, porque ele usa fonte de matéria fóssil. Né? O sabão, do ponto de vista ambiental, ele é menos nocivo, né? Porque ele está usando o quê? Gordura. Beleza. A questão da cadeia ser ramificada ou não ramificada, eu não vou entrar nessa discussão agora, tá? Aí ele fala da cabeça. Aqui que o negócio fica legal. Essa cabeça é a parte que vai interagir com a água. A cauda, por ser lipofílica, ela vai interagir com a gordura, por dipolo induzido. A cabeça, pelo que ele fala, ela pode ser um cátion, ou seja, a cabeça pode ser positiva, a cabeça pode ser negativa, a cabeça pode ter um grupo hidrofílico, um grupo tipo OH. Tipo, se a cabeça tem um grupo OH, por exemplo, embora ela não seja nem positiva e nem negativa, ela consegue interagir com a água. Tá? E pior, a cabeça pode ser ao mesmo tempo cátion e ânion. Você pode ter aqui nessa cabeça uma carga positiva e uma carga negativa. Tá? Vamos com calma. Gente, por que cabeças positivas e negativas conseguem interagir com água? Que tipo de interação é? De uma cabeça, por exemplo, catiônica com água. Íon dipolo. Todas essas daqui são íon dipolo. Se a cabeça for negativa, ela está fazendo íon dipolo. Se a cabeça for positiva, tudo com a água, né? Tudo com a água. Tá? Beleza, vamos continuar lendo o texto. A seguir, são determinadas ou demonstradas há 4 estruturas químicas
de surfactantes conhecidos. Sei lá, um é minuano, o outro é homo, o outro é, sei lá, tá? Dá uma olhada para a molécula A, gente. Vocês conseguem me dizer o que é a cabeça da molécula A? Ela é catiônica, aniônica, ela tem cátion e ânion ou ela tem uma coisa que não tem carga? Ela é um cátion? Por que ela é um cátion? Não, na verdade, então vamos lá. Vocês estão percebendo que tem uma molécula gigante e um Na do lado? Perceberam isso? Hum? Quem é o detergente? É só isso aqui, ó. É só o ânion. Quando você joga um sabão, todo sabão e todo detergente, pessoal, ele tem sempre um ânion e um cátion grudados. Quando você põe o detergente na água, o composto separa. E aí, ou o cátion ou o ânion vai atuar limpando as coisas. Por exemplo, quando eu olho para esse detergente que está na estrutura da molécula A, você vê toda uma molécula gigantesca aqui, ó, com um sinalzinho negativo, ligado no sódio. Quando esse detergente for para a água, o sódio se separa. E aí, isso aqui vai passar a ser o detergente. Tudo bem? O íon sódio que está aqui é só um contra-íon, mas ele não tem atividade detergente, tá? Então, por exemplo, a molécula 1, ela é um detergente aniônico. A molécula A, a substância A, é um detergente aniônico. Substância A. A cabeça dele é negativa. Na substância B, percebe que você tem uma molécula gigantesca, tem um nitrogênio positivo na molécula e tem um clorinho negativo. A substância B, a cabeça dela é um cátion. Ah, uai, não é um sal? Isso aqui é um sal, não é? Põe na água. Dissocia. Dissocia, sai cloro para um lado e o cátion para o outro. Quem que vai atuar fazendo isso tudo aqui, ó? É o cloro? Não. É esse ânion. É porque não existe íon sozinho, Pedro. Por exemplo, vocês já repararam que quando você vai comprar um remédio numa farmácia, vem escrito assim, cloridrato de não sei o que lazina, nitrato de blá blá blazina, sulfonato de caralhalina. Por que vem sempre um ato de uma ina? Porque tudo que você compra na farmácia é sal. Todo remédio que você compra é sal. Cloridrato de papapaina. Porque não tem como você colocar um composto iônico sem um cátion ou um ânion. Então, tipo assim, o sabão, aquele sabão em pedra, ele é blá 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 lato de sódio. Ele é um sal. Só que a gente sabe que quando você põe o blá 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 lato de sódio na água, o blá 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 lato vai para um lado e o sódio vai para o outro. O íon pequenininho, ele tem só função de contra-íon, que é aquilo que você está falando para mim. Ele tem só uma função de conseguir ter o composto para poder botar no frasco, tá? Agora, o que me interessa, na verdade, é na hora que isso aqui dissocia. Quer ver um exemplo claro disso? Alguém aqui já conseguiu tomar banho usando sabonete sem água? Esse é o desafio que você tem hoje. Tenta se limpar sem água. Não, não é brincadeira, é sério. Por que eu não consigo me limpar sem água? Porque sem água, a porra do sabonete não dissocia. Se o sabonete não dissociar, como é que essa parte vai limpar a gordura? Entende qual é a situação? Para o sabão conseguir agir, ele precisa estar dissociado, ele precisa expor essa cabeça. Se ele expõe essa parte polar, aí ele consegue limpar. Só que para ele conseguir fazer isso, precisa de água. Então, assim, a água é tão importante quanto o sabão. Um não funciona sem o outro. O sabão não funciona se ele não estiver na água, porque ele precisa dissociar. E a água não funciona se não tiver com sabão, porque ela não consegue remover a gordura.
Entenderam qual que é a situação? Vamos continuar que tem mais coisa aqui, ó. Olha para a substância C. A ponta da substância C é um cátion ou é um ânion? É um OH. Então é um sabão neutro. Ah, é isso que eles falam que é sabão neutro? Não. Vocês acharam que era, né? Não. Não, tem um pouco a ver sim, tá? Tem um pouco a ver. A neutralidade do sabão tem mais a ver com a questão do pH. Por quê? O que que acontece? Boa parte dos sabões, aí eu não estou falando de detergente, tá? Porque detergente é uma outra pegada. Como é que a gente. Vocês já viram alguém fazer sabão em casa? O que que usa? Gordura e soda cáustica. Velho, pensa num negócio corrosivo. Pensa. O que que significa cáustico? Vocês já repararam que a soda cáustica chama soda cáustica, né? Por que cáustica? O que que é uma coisa causticante? Que queima. Uma coisa causticante é uma coisa que queima. Porque é uma substância extremamente corrosiva. Agora imagina, por exemplo, uma pessoa fazendo sabão em casa. Ela vai pegar um monte de gordura, vai pegar um monte de soda cáustica e misturar. O sabão ele vai ser produzido, mas ele está cheio de soda cáustica. E aí o que acontece quando você passa sabonete na sua pele? Ela resseca, ela queima. Pode perceber, todo sabonete meio vagabundo, de baixa qualidade, que eu digo, é um sabonete que vai ressecar sua pele. Oi? É aquele sabonete de pia. Sabe aquele sabonete branco de pia mesmo? Aquilo ali é sabão raiz. Ele é o melhor sabão que tem do ponto de vista ambiental, mas ele é um sabão que vai ressecar sua pele porque está cheio de soda cáustica. Ele é tratado com soda cáustica. Então, por exemplo, o que as empresas fazem para diminuir essa causticação? Põe algum hidratante no sabonete. Então, aí você tem sabonete com glicerina, sabonetes que são feitos de forma menos agressiva, em vez de usar soda cáustica, usam outro componente, tá? Mas basicamente essa é a ideia. Então, um sabonete neutro é um sabonete que não tem nem a carga positiva, nem a carga negativa, tá? E o último detergente, ou sei lá o que que é isso, é a substância D de dado. Dá uma olhada aí na substância D. Olha na ponta da ponta da molécula. Tem as duas cargas, não tem? Então ele é um composto anfi, anfipático. Ele chama de não, ele chama de anfotérico. Desculpa. Anfotérico. Anfotérico, tá? O detergente anfotérico ou anfótero é esse anfi é aquela coisa do anfíbio, duplo, né? Só que quando eu uso esse termo anfótero, eu estou falando que ele tem duas cargas na mesma molécula. Diferente de anfifílico, tá? Ou anfipático. O que é uma substância anfipática? Ela tem afinidade por coisas polares e apolares. Numa substância anfipática, pode existir uma região anfotérica. Entende isso? De novo, ó. Em uma substância anfipática, pode existir uma região anfotérica, que é o que acontece na molécula D. A molécula D tem duas carguinhas ali. Tem uma carguinha com positivo no nitrogênio e depois tem uma negativa no oxigênio ali, tá? Oi. A tendência é que sim, viu? Por isso que tem detergente melhor do que, por isso que tem detergente melhor que outro, tá? Você tem detergente, por exemplo, que, por exemplo, se você for lavar uma louça com aquele detergente Limpol, beleza. Mas vai tentar tirar graxa da calçada com aquilo. Não sai. Então, a potência do detergente, ela também está relacionada com coisas do tipo, se aqui tem uma carga grande ou pequena, se a cadeia é muito grande ou então não é tão grande assim. Então, por exemplo, detergente que é usado em indústria para tirar óleo de máquina, provavelmente vai ter duas cargas aqui, que ele consegue limpar melhor. Se ele perguntar, para que a gente afirme isso, ele precisa dar alguma dica no texto. Eu não vou ir tão cego assim, entendeu? A tendência é que seja ele mesmo. Agora, provavelmente ele vai falar, olha, a eficiência na formação de micelas
Depende, tananã, tananã. Aí ele solta essa dica, tá? Oi. Isso. Não, ela pode ser anfifílica aniônica, anfifílica catiônica, anfifílica com OH ou anfifílica com as duas cargas. Entendeu? São os tipos de anfifílicos que eu tenho no comércio, digamos assim. Tá? Tá, vamos continuar lendo o texto. Agora é que vem o comando da questão, gente. Os surfactantes, devido ao seu caráter anfifílico, agora veja como a gente entende essa frase. Os surfactantes, devido ao seu caráter anfifílico, perdi. Quando adicionados a um solvente, tendem a se acumular na superfície deste. Consequentemente, haverá a redução da tensão superficial do solvente. Quando um número grande de moléculas do surfactante estiverem presentes no sistema, ocorrerá interação entre elas, formando agregados moleculares denominados micelas. A figura a seguir mostra a organização das moléculas de um surfactante em uma micela. Então ele está falando assim: o surfactante ele é meio que uma molécula inteligente. Por conta dele interagir com coisas polares e apolares, ele acaba interagindo com todo mundo que está lá dentro. E essa capacidade dele interagir faz com que as moléculas se agrupem em estruturas um pouquinho mais evoluídas, evoluídas não no sentido de vida, né? Mas evoluídas no sentido de complexidade, que são as micelas. Então, tecnicamente, o que é uma micela? Uma micela é um agregado molecular, tá? Vamos escrever aqui. Micelas são agregados moleculares envolvendo tensoativos, envolvendo tensoativos, tá? O que acontece, pessoal? Normalmente a gente usa sabão para tirar a gordura da água, não é? Tipo assim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: ninguém usa sabão para tirar a água da gordura. Uhum. Por que eu estou fazendo essa brincadeira? Porque quando você tem um sistema que você quer limpar, pressupõe que você tem mais água do que a gordura. Então, normalmente, o problema do detergente é tirar a gordura da água, certo? Tá bom. Para o detergente tirar a gordura da água, o que tem que acontecer? Considera que isso aqui, ó, seja. Peraí. Considera que isso aqui, ó, seja uma partícula de gordura. Só que essa partícula de gordura, ela está imersa no meio de moléculas de água. Só que a água não consegue interagir com a gordura, ok? Quando a gente coloca esses surfactantes, detergentes, o que você quiser chamar aqui, a região apolar do sabão vai interagir com a gordura por dipolo induzido. Só que como você tem moléculas, você tem várias moléculas de detergente ali, essas moléculas elas começam a se organizar de uma forma muito específica, ó. Elas começam a interagir pela cauda. Então aqui você tem um dipolo induzido, tá? De tal maneira que as partes polares do sabão ficam voltadas para a água. Então aqui você tem a água interagindo e aqui atrás você tem a parte apolar. Isso é uma micela, tá? Nessa micela, a gordura está no meio e as partes polares estão para fora. Essas partes polares estando para fora, elas conseguem interagir com a água. Tudo bem? Quando as moléculas de água começam a interagir, ó, imagina umas moléculas de água agarrando aqui, ó. Agora a água consegue arrastar a gordura, ó. Cada chapéuzinho desse, pessoal, é uma molécula de água. Tudo bem? Então você tem, ó, a água interagindo com a cabeça do sabão
e o rabicó do sabão interagindo com a gordura. Essa estrutura ela pode ser arrastada, tá? Isso é uma micela. Agora, existe uma outra maneira das micelas aparecerem, tá? Num ambiente onde eu tenho pouca gordura e muita água, acontece isso. Agora, imagine uma situação que seria o contrário. Tipo assim, eu tenho óleo e uma outra gotícula de água. Quando isso acontece, que é bem raro acontecer, a micela ela fica assim, ó, gente. Ó, veja. Isso é uma micela também. Só que essa micela é diferente porque todas as partes polares do sabão estão apontando para aqui. Então, essa partícula aqui deve ser uma partícula hidrofílica, não é? E aí, as partes apolares estão para fora. Assim, tá? Isso também é uma micela. As duas são micelas. A micela mais comum é essa. Então, ela é chamada de micela. Essa daqui, ela é o contrário da comum. Então, eu vou chamar ela de micela inversa. Só isso, tá? Normalmente, os exercícios, quando vão nessa discussão de essa micela é uma micela ou uma micela inversa, basta você olhar para quem está para fora. Se o que tiver para fora são as partes polares, é porque a micela está interagindo com quem? Com a gordura. Então, é uma micela tradicional. Se o que tiver para fora são os rabinhos, as caudas, é porque a micela, desculpa, a estrutura que está no meio, ela está interagindo com a parte polar, né? Então, aqui é uma micela inversa. Vocês já pararam para pensar que a célula é quase que uma bicela gigante? Cara, porque assim, a célula, ela tem o meio intracelular e o meio extra, né? Céu. Só que aqui você tem uma membrana. E a membrana da célula, ela é muito bem feita, né? Porque ela é formada por duas camadas, uma isolando a outra. É muito bizarro, porque veja, no caso da membrana celular, os fosfolipídios funcionam como se fossem moléculas de sabão. Como assim? Observa que na membrana, a estrutura dela é as cabeças fosfolipídicas, os fosfatos dos lipídios, estão sempre para dentro e para fora, não estão? Por quê? Porque é a parte polar. É a parte polar. Porque dentro da célula tem água para caralho, fora da célula tem água para caralho, então você isola duas partes polares. O meio intra do extra, que é fundamental para qualquer forma de vida se organizar. Se você não consegue isolar um ambiente de fora, você não consegue constituir vida ali. Outra coisa interessante na membrana, né? As partes apolares estão interagindo uma com a outra. Isso dificulta muito, mas muito, a passagem de coisas do nada. A membrana, ela tem que ter uma permeabilidade, mas não é uma permeabilidade foda-se. Tem que ter uma permeabilidade seletiva. Então você tem sistemas na membrana que transportam coisas, transportam íons de dentro para fora, transportam íons de fora para dentro, proteínas que fazem esse trabalho. Tudo por quê? Porque tem que ter entrada e saída controlada. Então a membrana de uma célula, ela é uma estrutura que lembra muito as micelas, tá? Beleza? Oi. Oi? A bile é um tensoativo. A bile é um tensoativo porque ela faz exatamente isso aqui, ó, com a gordura. Porque isso é uma coisa curiosa, né? A gordura, ela vai ser digerida predominantemente no intestino, na porção do intestino. Só que o bolo alimentar, ele tem muita água. Como que eu vou digerir gordura num ambiente muito aquoso? Aí entra o caso da bile, né? A bile ela é um sal, ela também tecnicamente ela é um sal, né? A gente chama de sais biliares, né? Bem meio genérico. Mas o próprio nome já está dizendo, é um sal.
Ou seja, é algum tipo de molécula assim, ó, ou catiônica ou aniônica. Deve ter uma mistura das duas, tá? E essa substância, ou esse material, é jogado no estômago justamente para isso. E a gente fala que ela emulsiona a gordura. Não, o sal de fruta não. Então, o problema do sal de fruta é o seguinte: se você está com problema de digestão de gordura, não vai adiantar muito sal de fruta. O sal de fruta não adianta nada, na verdade. Ele só alivia o excesso de acidez. A questão é, por que que meu estômago está secretando muito ácido clorídrico? Qual é o problema? O estômago secretando muito ácido pode ser mil coisas, mas, por exemplo, na maioria das vezes é ou alimentação muito ruim ou estresse. Estresse, falta de sono, tomar muito café, né, dormir pouco, todas essas coisas vão acabar. Mas aí o que que o sal de fruta faz? Ele não vai melhorar a digestão, como muita gente fala. Ai, tô com o estômago ruim, eu tô com a comida parada. Vou tomar um sal de... Não adianta nada. Porque a comida vai continuar parada. Só vai melhorar um pouquinho a sensação de ardor do estômago. Né? Não sei se vocês já tiveram, tipo, azia ou refluxo. É muito ruim, né? Mas o problema, por exemplo, quando a pessoa tira a vesícula biliar, dá um problema danado na digestão da pessoa. Por quê? Porque ela não tem mais aquilo que emulsifica a gordura. Então, se ela, por exemplo, tirou a vesícula biliar e não mudar a dieta, ela não vai conseguir mais absorver tanta gordura. E aí ela vai ter problemas, não só na absorção de nutrientes, mas na digestão. A pessoa pode ter episódio de diarreia, uma série de questões por conta da vesícula, tá? Mas o sal de fruta, ele neutraliza só. Mas o bicarbonato é um sal de fruta. É. Se você pegar um sal de fruta eno e olhar atrás, você vai encontrar três sais: bicarbonato de sódio, carbonato de sódio e citrato de sódio. São os três. O que que o carbonato e o citrato têm de especial? Não, só o bicarbonato. Porque você fala para mim assim, ah, o bicarbonato de sódio é um sal. Tá, mas o que eu estou te dizendo é o seguinte: quando você toma sal de fruta, o princípio ativo é o bicarbonato, não é o sódio. O princípio ativo é o carbonato. O que que esses ânions têm de especial? Ó, bicarbonato e carbonato. A gente vai estudar isso daqui a pouquinho. Eles são ânions provenientes de ácidos fracos. Tanto o bicarbonato como o carbonato, eles são ânions de que ácido? Do carbônico. E o que que um ânion de ácido fraco gosta de fazer? Capturar H+. Isso é uma coisa que a gente vai aprender daqui a pouco. Todo ânion que é proveniente de um ácido fraco é um sequestrador de H+. Todo ânion proveniente de um ácido fraco é sequestrador de H+. O que significa isso? Se você precisar de um consumidor de H+, mas que não seja só da cáustica, você usa isso aqui. Então o que acontece? Você toma um sal de fruta. O sal dissocia lá no estômago. Ele libera carbonato, bicarbonato e citrato, que é um outro sal de sódio. Esses íons vão consumindo H+. Por que que quando eu tomo sal de fruta dá vontade de arrotar? Porque quando esse íon captura H+, ele vira CO2 e água. Na hora. Então você tomou o sal de fruta, dali a pouco começa a subir o arroto. Esse arroto é o CO2 que está sendo produzido pela reação entre o sal de fruta e o H+, que está no seu estômago. Tá bom? Beleza? Aí é uma questão mais de ácido base. Continuando a questão. Gente, dá uma olhada nas duas micelas que ele desenhou na questão. Toda vez que você vir na questão note e adote, é da FUVEST, tá? Estrutura da esquerda, micela normal. Estrutura da direita, que é a B, micela inversa. Essa aqui é a micela inversa, ó. E essa aqui é a micela normal. Pela estrutura das micelas apresentadas, marque a alternativa correta. Vê aí. Vamos ver aqui. Caso a micela
seja inserida em um meio polar, como que ela vai ficar? Espera aí. Qual das micelas foi ingerida? Nossa. Qual das micelas foi inserida na água? A normal. Essa daqui eu vou obter quando eu inserir ela onde? No óleo, né? Então não é a A. Caso a micela seja inserida no meio polar, observa-se B. Não. B. Caso a micela seja inserida em um meio apolar, observa-se A. Não. C. Caso a micela seja inserida em um meio polar, observa-se A. Ah, é essa, né? É essa. É essa. Tá bom? Beleza? C. Eu escrevi errado? Ah, eu escrevi errado, gente. Nada a ver. É, eu já estava pensando numa coisa lá na frente. É. Foda isso. Oi. No caso do sabão. Ah. Não, não, não. É, porque essa coisa de corroer não tem nada a ver com sabão. O corrosão tem a ver com oxidação. O que que o sabão faz, na verdade? Ele interage com as moléculas, mas essa interação, ela não é uma reação química. Tipo assim, é muito errado a gente imaginar que o sabão está reagindo com a sujeira. Não. Esse processo ele é físico. Eu estou dizendo isso porque a palavra corrosão ela está associada a coisas químicas. Tá? Ah, mas o sabão resseca as coisas. É verdade. Mas aí uma outra questão que não tem a ver com corrosão. Tá? Aqui é só interação física mesmo. A soda cáustica você está falando, né? Aham. É NaOH. É uma base. É, ela é corrosiva. É porque assim, não é só porque ela é uma base. Geralmente compostos que são ácidos e bases fortes, eles geralmente também são corrosivos. No caso da base, tem uma série de outras coisas. Por exemplo, a base desidrata coisas. A soda cáustica, ela é uma substância que tem uma capacidade muito grande de puxar a água das coisas. Então, quando a gente fala, por exemplo, que minha mão vai ficar queimada se eu usar soda, tem muito mais a ver com esse poder de desidratar do que outra coisa. Então, no sabão, por que que a nossa pele fica ressecada? Porque ele vem contaminado com um pouco de soda que sobrou ali dentro. Então, na hora que você está lavando o corpo com sabão, você também está lavando com soda cáustica, um pouquinho. Por isso que a pele fica mais ressecada, tá? O bicarbonato de sódio não tem função nenhuma como sabão e nem detergente. Uh-uh. Soda é o nome específico para NaOH. Outras coisas que têm sódio, não uso o termo soda. Não tem nada a ver. É um termo mais popular mesmo, né? O pessoal que faz sabão em casa chama de soda só. Soda. Nem é soda cáustica, tá bom? Gente, com isso, a gente encerra a parte de interações moleculares e começa um segundo bloco aqui. É o bloco dos compostos inorgânicos. Química inorgânica. Tá? Então, nesses minutos que a gente tem de aula, eu vou inserir o contexto da coisa. É, eu costumo falar que o estudo da química geral, ele é dividido em três blocos. O primeiro bloco é o que você estuda desde que a gente começou a estudar aqui, ó. Distribuição eletrônica. Primeiro não, foi assim, né? Modelos atômicos, distribuição eletrônica, tabela periódica, ligações químicas iônica, covalente e metálica, geometria molecular e forças intermoleculares. Esse bloco de assuntos, ele é o bloco que a gente chama de estrutura. Você está olhando para tudo que tem dentro da matéria. O segundo bloco vai olhar para as substâncias químicas.
Então agora a gente vai usar tudo que eu sei sobre ligação, sobre polaridade, sobre interações, para ver quais estão as características de uma substância química. E por uma questão didática, a gente acaba dividindo as substâncias em duas famílias: as substâncias sem carbono e as substâncias com carbono, tá? Dentro da química inorgânica, a gente estuda ácidos, ácidos não, ácidos, bases, sais e óxidos. E detalhe, né? Detalhe. Tudo isso e as reações. Simples troca, dupla troca, quando precipita, quando forma gás. Então agora a gente entra nessa parte aqui. Vamos discutir reação de neutralização, deslocamentos, oxidação, redução, tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Só que para fazer tudo isso, eu preciso falar deste cara aqui, ó. Na verdade, não só dele, né? Da teoria dele. Dele eu não sei nada, na verdade. Teoria eletrolítica de Arrhenius. Arrhenius. O Arrhenius ele ficou famoso na química porque ele foi o primeiro cara que tentou definir substâncias a partir das suas características. Como assim? Você já deve ter ouvido algum professor de química falar para você que ácido é tudo que tem sabor azedo? Você já ouviu essa expressão? E é verdade, tá? Se você pegar, por exemplo, experimenta várias coisas na sua casa. Você consegue identificar o que é ácido e o que não é ácido. Você concorda? Os ácidos têm uma característica é, organoléptica, né? Esse é o nome que se usa, que é ter um gosto azedo. Só que, obviamente, isso é uma definição bastante, vai, para não dizer controversa. Porque não é muito correto você definir uma substância pelo sabor dela. Isso é muito genérico. Mas antigamente, quando eu falo antigamente, é antes do Arrhenius, as coisas eram assim. Você tem substância que brilha, substância que é amarela. As definições elas eram muito mais no macro, né? Naquilo que você vê, naquilo que você consegue perceber. O Arrhenius ele usou uma forma diferente de classificar coisas. Então, o conceito de ácido, base, sal, ele nasce desse outro conceito aqui, ó, eletrólito. Bom, qual é a investigação do Arrhenius, né? O que que ele investiga? Objeto de estudo. O que que o Arrhenius estudava? O Arrhenius estudava a propriedade de conduzir corrente elétrica das coisas. Metal, coisas que não são metais, mas que podem conduzir corrente. E durante uma parte do trabalho dele, ele se meteu a estudar condutividade elétrica de soluções aquosas. Percebe que é uma coisa bem específica? Condutividade elétrica de soluções aquosas. Gente, pelo amor de Deus, se eu estou falando de condutividade elétrica de soluções aquosas, eu estou falando da segunda metade do século XIX. Não é essa teoria ela não é uma teoria antigona. Ela é uma teoria que só pôde ser montada por conta da eletricidade. Então, o que, que o Arrhenius propõe, né? Primeiro, se ele está fazendo uma teoria, essa teoria ela tem uma hipótese, né? Ou, vamos dizer assim, uma pergunta que eu quero responder, que é, o que faz uma solução aquosa conduzir corrente elétrica? Afinal de contas, né? E para você propor uma hipótese, você precisa ver se essa hipótese é válida ou não. A hipótese do Arrhenius era propor que uma solução só conduz corrente se tiver carga elétrica lá dentro. A física já entendia nesse contexto que corrente elétrica tem a ver com movimento de cargas. Movimento de cargas. Então, se eu penso num fio conduzindo corrente elétrica, em última instância, eu estou pensando nos elétrons andando dentro do fio. Será que isso acontece na água também? É isso que o Arrhenius investigava.
E aí, para isso, ele fez a seguinte experiência, o experimento do Arrhenius. Nesse experimento, ele montou um sistema, que é um circuito elétrico, beleza? Formado por um gerador, tipo uma bateriazinha, tá? Uma lâmpadazinha, um interruptor e os fios ligados aos polos da bateria. Peraí. Pronto. É isso aqui, ó. Esse aqui é o circuito do Arrhenius, tá? Os fios, a bateria vai fornecer energia para o circuito. Aqui eu tenho um interruptor de liga e desliga só. E o que que vai identificar se está passando corrente ou não? A lâmpada. Tá? A gente poderia, por exemplo, se a gente fosse fazer esse experimento numa forma mais moderna dele, eu não colocaria uma lâmpada aqui, eu colocaria um amperímetro. O que o amperímetro faz? Ele mede a corrente. Beleza. Só que aí o que o Arrhenius fazia? Obviamente, pessoal, se eu encostar esse fio aqui, ó, nesse outro fio, a lâmpada acende. E ligar, né? A lâmpada acende. Só que o que ele fez? Ao invés de colocar esses dois fios encostados um no outro, ele mergulhou dentro de uma solução aquosa. Só que assim, né? Pensa que ele fez esse teste com vários tipos de soluções aquosas. Ele foi literalmente pegando tudo que ele tinha no laboratório dele, preparando soluções aquosas e testando. Então ele olhava, pegava uma substância, punha na água e testava, anotava. Pegava outra substância e ele começou a perceber um certo padrão. Algumas substâncias ou uma certa categoria de substâncias fazia a lâmpada acender. Por exemplo, quando ele jogava aqui um sal, a lâmpada acendia. Quando ele jogava uma base, a lâmpada acendia. Quando ele jogava alguns compostos, como por exemplo, fenol, acetona, álcool, aí a lâmpada não acendia. Açúcar. Então não é todo composto que dissolvido na água conduz corrente. Então ele já separou as substâncias em duas categorias. Aquelas que em água farão a corrente passar. Aquelas que em água não fazem corrente passar nenhuma. Então a questão aqui é o tipo de substância que está na água. Então ele vai dividir as substâncias em duas categorias. A partir dos resultados, você tem o seguinte, ó. A partir dos resultados, a gente vai ter o grupo dos eletrólitos e o grupo dos não eletrólitos. Vocês gostam de Gatorade? Essas bebidas desse tipo? Para que servem essas bebidas? Para repor eletrólito. Em medicina é muito comum se falar eletrólito, quando você vai falar de sódio, potássio, cálcio. O nosso corpo está cheio de eletrólito, gente, mas cheio. Tudo quanto é lugar do teu corpo tem um íon perdido, né? Potássio, tem pra caralho. Sódio, tem muito. Cálcio, tem muito. Cloreto, bastante no estômago. Íon H+, bastante no estômago. Você é uma sopa de eletrólito, literalmente. Esses eletrólitos, eles são obtidos como? Como que você obtém eletrólito na sua vida? Você compra na farmácia? Você vai lá na farmácia e me vê um pouco de eletrólito? Onde que você obtém eletrólito? Na comida. Comida. Na água que você toma tem eletrólitos. Quando você come vegetais, vegetais têm eletrólitos pra caralho. Água de coco é um poço de eletrólito. Tanto é que quando a pessoa tá com desidratação, ou dá aquelas puta caganeira, né? Que a pessoa não. Nossa, ela não consegue nem se mexer. É, taca água de coco. Porque
A água de coco ela não repõe só o H2O, ela vai repor os eletrólitos, né? E, bom, o eletrólito é super importante para várias coisas, gente. Para condução de impulso nervoso, controle de osmolaridade do sangue. Vocês sabem, por exemplo, que alguns eletrólitos afetam diretamente a função cardíaca. Que eletrólito afeta diretamente a função cardíaca? Potássio. Potássio é um eletrólito muito perigoso para a função cardíaca. Então, por exemplo, quando a pessoa tem níveis de potássio muito alto, ela pode estar com algum problema relacionado ao problema cardíaco, tá? Então, assim, eletrólito para a gente, na química geral, ela é tudo que tem íon e que libera íon na água, tá? Então, eletrólitos, vamos escrever aqui, ó, são substâncias, opa, são substâncias que, em solução aquosa, se tornam condutores elétricos. Se tornam condutores elétricos. Tá bom, beleza. E aí, consequentemente, os não eletrólitos, não isso. Tá? Beleza? Não isso. Beleza, então a proposição do Arrhenius é isso aqui, ó. Então tem substâncias que na água vão conduzir corrente. Tá bom. Qual é a explicação para que um eletrólito consiga fazer isso, né? O que um eletrólito tem que um não eletrólito não tem? Aí o Arrhenius diz o seguinte: os eletrólitos são substâncias que têm a capacidade de se quebrarem na água. Quando você põe um eletrólito na água, a água ela não vai simplesmente dissolver ele. Ela não vai simplesmente interagir com ele, com ponte de hidrogênios. Ela vai quebrar o eletrólito. Então, ele vai justificar isso aqui, ó, com uma teoria chamada teoria da dissociação iônica. Teoria da dissociação iônica. Vocês viram que até agora eu não falei de ácido, nem de base, nem de sal, tá? O que a teoria da dissociação iônica vai dizer? De maneira geral, ela vai dizer o seguinte, ó. Imagina que isso aqui é um eletrólito, tá? É uma molécula, tá? Eu vou pôr ele na água. De alguma maneira, e a gente vai discutir isso depois, a água vai quebrar o eletrólito no meio. Só que, tipo, não é uma quebra simples. Ah, pá. Quando a água quebra o eletrólito, acontece o seguinte: uma parte do eletrólito vira cátion e a outra parte vira ânion. Tipo, vocês já imaginam, né? NaCl, dando Na mais, Cl menos. NaOH, dando Na mais, OH menos. Tipo, o que mais? Sei lá. Ácido sulfúrico, vai H2SO4, dando H mais e SO4 menos. Tudo aquilo que vocês imaginam que quebra, o Arrhenius explica a partir desse processo. Esse processo, embora ele use o termo teoria da dissociação iônica, esse processo ele vai acontecer de duas formas diferentes, tá? Que a gente vai discutir isso na próxima aula. Então eu vou escrever assim, ó, o que a teoria da dissociação iônica afirma? Uma molécula, não, um eletrólito sofre quebra devido à ação da água. Quebra devido à ação da água. Originando íons. Então ele vai dizer assim, olha,
Quando a gente joga uma substância eletrólito na água, a água vai quebrar a substância. Então, o que vai acontecer naquele meu sistema? Se você não quiser desenhar os dois, você não precisa. Pode desenhar no primeiro ali, tá? Só um complemento. Opa, peraí. Hum. Olha aqui que o Arrhenius vai falar. Imagina que aqui tem água, tá? Aqui tem água. Aí você colocou o eletrólito lá dentro. Aí o eletrólito quebrou. Quebrando, ele dá origem a um monte de carguinha positiva, que seriam os cátions, né? E um monte de carguinha negativa, que seriam os ânions, certo? O que acontece? Quando a gente ligar essa tomada, essa parte do fio vai ficar positiva, que está ligada no polo positivo da bateria. E quando eu ligar essa tomada, essa parte do fio aqui fica negativa. Essas duas cargas positiva e negativa nos fios vão fazer o que com as cargas elétricas que estão lá dentro? Vão começar a fazer elas se mexerem. Tudo que for cátion começa a migrar para o polo negativo. Então começa a vir um monte de partícula aqui, ó, positiva. As cargas positivas começam a andar para um lado. E as cargas negativas começam a andar para o outro. Tudo bem? Isso pode ser chamado de corrente elétrica. É uma corrente de íon, né? Vamos falar real. Uma corrente de íon. Mas aqui eu tenho energia elétrica suficiente para o fio, para a lâmpada acender. Tá bom? Olha. Fala, continua, vai. Por que você acha que tem duas correntes? É. Vamos lembrar a definição de corrente, então. Que se alguém lembra a definição de corrente? A gente não teve esse assunto ainda, tá? Qual que é a definição de corrente? Então, vamos melhorar um pouco essa definição. Corrente elétrica é um fluxo ordenado de carga. Fluxo ordenado. Aqui nós temos fluxo ordenado? Temos. Positivo para um lado, negativo para o outro. Quando a gente fala que a corrente é um fluxo ordenado, em nenhum momento está escrito lá que tem que ser só para um lado. Tudo bem? Então, o que eu tenho aqui? Eu não tenho duas correntes elétricas, eu tenho uma corrente elétrica. De cátion indo para um lado e de ânion indo para o outro. Agora, o que acontece aqui? E aí a gente vai entrando assim na alma da física. Qual foi o assunto da primeira parte da aula? Trabalho. Não foi? O que é trabalho mesmo? É quando um corpo sofre uma força e essa força acelera o corpo, não é? O que está acontecendo aqui? Trabalho. Porque para pensar. Isso aqui é um cátion, não é? Se ele está andando para o lado direito, é porque tem alguém empurrando ele. Quem está empurrando ele? O campo elétrico. O campo elétrico. Quando você liga a tomada, por que as cargas saem andando? Porque na hora que você liga a tomada, você cria dentro da água um campo elétrico. E esse campo elétrico, ele funciona mais ou menos como a gravidade, gente. O que a gravidade faz com as coisas? Puxa, não é? O que um campo elétrico faz com as cargas? Puxa. Só que o que o campo elétrico faz? Ele puxa umas cargas para um lado, outras cargas para o outro. Esse movimento é a energia circulando aqui dentro. Então você tem uma corrente iônica de cátion para um lado. Aliás, olha que interessante isso, né? Vocês lembram que lá na pilha, na eletrólise, aparece um tal de cátodo e ânodo? Esse termo cátodo e ânodo foi criado aqui, ó. Cátodo é a região que vai receber os cátions. Cátodo.
Ou, se você quiser, você pode guardar assim. O que que é o cátodo? É a casa do cátion. E o que que é o ânodo? É a casa do ânion. Então, quando você tem uma corrente elétrica, por que que a gente usa esse termo cátion-ânion? Porque numa corrente elétrica, você tem só elétron andando. Tá tudo certo. Só que numa corrente que tem íon, cara, é uma zona. Porque vai cátion para um lado e ânion para o outro. Então, uma maneira de você especificar esta situação é, olha, o cátion está indo para onde? Para o cátodo, que é o polo negativo. Ah, o ânion está indo para onde? Para o ânodo, que é onde ele tem que ficar, que é o polo positivo. Tá bom? Beleza? Tá. Que horas são? Tá, eu vou parar então aqui. Tá. A partir daqui, a gente está pronto para começar a estudar ácido, base e sal. Isso a gente faz na próxima semana. Tá bom? Então é isso.